Bom dia, graça, paz e misericórdia, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos na Epístola de Tito, a carta do apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Éfeso, ao seu companheiro obreiro, a Tito, aquele que havia ido com Paulo na segunda viagem missionária. Paulo, então, nas viagens missionárias, ele fundou algumas igrejas, e então depois ele encaminha, ele envia os obreiros para cuidar daquelas igrejas, Então nós estamos aí com essa leitura. O capítulo 2 é um capítulo bem rico de Tito, porque dá para nós os valores de uma conduta cristã exemplar, de uma conduta cristã onde cada um se porta no seu lugar, no seu tempo, de forma fundamentada por princípios da palavra do Senhor, ensinados pela palavra do Senhor. Vamos à leitura? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Já começa o capítulo 2 assim. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O crivo era a sã doutrina, aquilo que Jesus havia ensinado. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O título de hoje do devocional é Constância, Fé e Amor, Então, as pessoas idosas, elas devem ser pessoas temperadas, Devem ser respeitáveis, íntegras, sensatas, devem praticar um evangelho constante, cheio de fé e cheio de amor. Verso 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Tinha um problema aqui, nesse lugar onde Tito estava pastoreando, a ilha de Creta. Eles tinham sérios problemas, com a escravidão, eles tinham um problema com a questão moral, Era uma severidade de uma corrupção moral que acontecia naquele lugar. Então, as mulheres que vinham para o evangelho, vinham cheias de más condutas e precisavam então ser colocadas dentro daquilo que era padrão dos princípios legais, dos princípios das leis espirituais, Então Paulo está dizendo para Tito, Tito, ensina os idosos, tanto mulheres como homens, ensina, Verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, os jovens deveriam ser criteriosos no cumprimento das leis espirituais. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, quer dizer, torna-te modelo de boas obras, No ensino, mostra integridade e reverência, Temos que ser íntegros no ensino da palavra de Deus, temos que ser reverentes, Temos que ser reverentes com a palavra de Deus, reverentes ao ponto de cumprir os princípios espirituais, Linguagem sadia e irrepreensível, Sem palavras torpes, sem palavrão,
linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes, né? Quanto aos funcionários, aos colaboradores, né? Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, murmuradores, né? Não sejam respondões, murmuradores. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, de nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus, a boa conduta, é porque a graça de Deus, ela se manifestou para todos os homens. A graça, a salvação, a libertação, a cura é para todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, até a volta de Jesus, nós temos que ter um comportamento que seja padrão, que seja modelo para todo ser humano, né? É um comportamento digno, íntegro, de constância na presença de Deus, né? Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. O objetivo, então, da palavra de Deus, né, que transforma a vida da gente, né? Eu gosto muito de uma canção que ela é de autoria do pastor Piragini, que foi pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Sonda-me, que a Aline canta, né? Sonda-me, né? Interessante, né? Porque é bem isso que está aqui nesse versículo 14. Quanto a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Querido, não dá para ser zeloso de boa obra, não dá para ser reto e íntegro, né? Se não ir diante do altar e fazer o que a canção da Aline Barros diz, de autoria do pastor Piragini, tá? Sonda-me, Pai, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, né? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A canção diz: sonda-me, quebranta-me, transforma-me e usa. Então precisa ir diante do altar, desnudar a alma e o coração diante do Pai e pedir a Ele para Ele sondar, mostrar o mau caminho. Quebrantar-se significa arrependimento genuíno. Se quebrantar diante do Senhor é arrependimento genuíno. Para acontecer uma transformação, para viver tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo que precisa ter um quebrantamento genuíno, precisa ter arrependimento genuíno para ser transformado, para só então ser zeloso de boas obras, quer dizer, para só então ser usado pelo Senhor para ministrar o coração de outras pessoas. É isso que o capítulo 2 de Tito vai nos ensinar. Ele nos convida a vivermos uma vida de saúde, uma vida de fé saudável, uma vida de fé
com saúde emocional, uma vida de fé que surge de um ensino bíblico genuíno, que visa a edificação uns dos outros, que visa a fidelidade. E a fidelidade, queridos, ela se constrói com algumas coisas, né? Fidelidade não é sozinho. Fidelidade se constrói com retidão, com integridade. Fidelidade se constrói na alma, no interior, com lealdade. Precisa ser leal, leal ao princípio bíblico, leal aos ensinos da palavra de Deus, leal às leis espirituais no dia a dia. Precisa ser constante. Queridos, constância. Paulo fala sobre isso para Tito aqui no capítulo 2. Precisa ser constante. Precisa estar em constante vigília. Precisa vigiar o tempo todo para não cair nas armadilhas de Satanás. Então, fidelidade se faz com lealdade, com retidão, com constância, né? Com perseverança nas leis espirituais. O contexto vivido aqui na ilha de Creta, quando Paulo escreve para Tito, né, que estava ali naquela igreja, era um contexto triste. Havia uma escravidão moral, espiritual, havia uma escravidão. A escravidão era acentuada naquele lugar. E Paulo está combatendo os desvaneios da cultura daquele lugar, daquele povo, aplicando os princípios legais, os princípios do evangelho, de um evangelho genuíno, de um evangelho onde cada pessoa tem função e tem modo e tem tempo e tem lugar na sociedade. O idoso, a mulher idosa, o jovem, o moço, o colaborador, o funcionário, para contextualizar para o nosso dia de hoje, cada pessoa tem o seu lugar, mas é um lugar que precisa expressar o padrão da palavra de Deus. Precisa ser vivido com leis espirituais, precisa ser aplicado ao nosso comportamento. Precisamos, por meio do nosso comportamento, exibir esta conduta de princípios bíblicos, princípios legais, princípios que consigo mesmo, serão sensatos. Viver sensatez, equilíbrio, né? Princípios com o próximo, sendo justo, reto com as pessoas à nossa volta, praticando o bem. E princípio para com o próprio Deus, amando genuinamente a Deus, sendo grato pela salvação que há em Cristo Jesus, que foi derramada para conosco. E por fim, eu quero dizer que o capítulo 2 nos leva a viver como farol que ilumina para o caminho. O capítulo 2 nos leva a viver a luz que brilha nas trevas. Eu e você, que temos Jesus no coração, somos uma luz que brilha nas trevas. Num mundo em caos, num mundo cheio de atrocidades, num mundo cheio de violência, nós somos o referencial, somos o diferente, somos o contraditório, porque vamos viver uma vida ilibada, uma vida de padrão, de conduta cristã, né? Cheio da graça, do poder, do amor. Queridos, né? Não é fácil entender a legalidade de todos esses princípios da palavra de Deus, mas é necessário compreender, é necessário aplicar no nosso coração. E aqui o capítulo 2 de Tito, do Evangelho de Tito, fala a respeito da obra salvadora de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir, de nos justificar, de perdoar todos os nossos pecados,
todas as nossas iniquidades, de purificar para si mesmo um povo zeloso de boas práticas, zeloso das leis espirituais, né? Mas foi o sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário que nos propicia esse privilégio de vivermos essa vida ilibada, essa vida como modelo, essa vida de padrão da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso. E se você, que ao dedilhar aí o Instagram, né, as redes sociais, parou aqui nesse vídeo para me ouvir, e você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que só tem um jeito de ir, só tem um passaporte, só tem uma passagem que nos dá livre acesso à vida eterna com Deus, é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele se deu, Ele se doou, Ele amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz, olha, aquele que ouve e crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, não entrará em juízo, tem a vida eterna, ouviu, creu, recebe a Cristo como Senhor e Salvador no teu coração, entrega a tua vida para Jesus. Não passe, não saia dessa live sem entregar a vida para Jesus, sem colocar no altar do Senhor, daquele que pode lançar a alma no inferno e pedir perdão pelos seus pecados e entregar a vida, né? A palavra de Deus vai dizer em João 1,12, e a todos quanto receber, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, basta uma oração de entrega. Diga, eu entrego minha vida para Jesus, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas no dia de hoje. Angelita, um beijo grande no seu coração, um beijo no Regi para sua família, que Deus te abençoe grandemente. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti nessa manhã, te agradecendo, Pai. Obrigada, Pai, por esta palavra tão preciosa. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela nos ensina a vivermos, Pai, com retidão, a vivermos, Pai, uma conduta, Pai, com modelo, Pai querido, uma conduta, Pai, padrão da palavra de Deus, uma conduta, Pai querido, que em todo modo de proceder, em todo comportamento, Pai, somos dignos do Teu amor e da Tua graça, vivendo e aplicando dia a dia, Pai, os princípios espirituais da Tua palavra. Pai querido, e é tão simples, Pai, porque o Senhor, do alto dos céus, desceu ao Monte Sinai junto com Moisés e escreveu nas tábuas das leis, ó Pai, os Teus princípios espirituais, as Tuas leis, ó Pai, os Teus 10 mandamentos. E Tu os escreveu, Pai, com Teu próprio dedo. Tu deixou, Pai, registrado tudo aquilo que é comportamento, Pai, padrão, tudo aquilo que nós precisamos fazer, Pai, tudo que rege, Pai, a nossa vida, os 10 mandamentos. Amarmos a Ti sobre todas as coisas, Pai. Não termos outros deuses, não idolatrar imagens, não idolatrar coisas, não idolatrar pessoas, mas apenas adorar o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Não tomar, ó Deus, o Teu nome em vão, Pai. Não desrespeitar, Pai. Deus de poder e de graça. Ter um dia para descansar. Leis espirituais que Tu escreveu com Teu próprio dedo, Pai. Descansar. Dar tempo para o corpo, para o organismo, Pai, para se recuperar de uma semana de trabalho. Honrar os pais, ó Deus, honrar pai e mãe, para ter os dias prolongados na terra e dias prolongados na terra com saúde, Pai. Não roubar, não furtar o que é do outro, Pai. Senhor Deus, não matar, não tirar a vida, Pai, de ninguém. Querido Deus, não cobiçar, não mentir,
não adulterar, não ter um coração avarento, cheio de males no coração, Pai, que ama o dinheiro acima de todas as coisas, Pai querido, e deixa, Pai querido, os valores de lado. Pai, as tuas leis, elas estão aí, foram escritas pelo teu dedo para nos dar o norte, para nos mostrar, ó Pai, o alto padrão que Jesus nos ensina, Pai, a vivermos de acordo com a tua palavra. Pai, nos ajuda a aplicar, no nosso dia, no dia de hoje, que inicia hoje, Pai. Nos ajuda a aplicar com graça e com amor. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, nesse dia, para que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra no nosso dia, Pai. Para, ao lermos a Tua palavra, para que ela possa achar guarida no nosso coração. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Quebranta-nos, ó Pai. Nos ajuda a arrepender genuinamente dos nossos erros. Nos ajuda, Pai, nos transforma para que o Senhor possa nos usar segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Pai, eu oro pelos enfermos nesta manhã. Eu oro, Pai, por aquele que está doente, que está enfermo, Pai. Deus de poder, que está ouvindo essa live, mas está enfermo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade agora. Eu dou ordem para que toda enfermidade saia em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela Rosane, Pai, que está ali, ó Deus, com aquela mazela no seu organismo, aquela enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia da vida da Rosane, Pai. E eu ordeno que toda enfermidade no organismo da Rosane saia. A ordem é para sair enfermidade, a ordem é para sair, porque foi o Senhor Jesus que na cruz do Calvário levou todas as nossas enfermidades. Foi o Senhor Jesus que disse que nós teríamos autoridade, que nos deu autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então eu tomo a autoridade que há em Cristo Jesus para ordenar que toda enfermidade alojada no corpo, Pai, no organismo da Rosane, saia em nome de Jesus. No organismo da Carla Fabiana, saia em nome de Jesus. Ah, Deus de poder, no organismo do Ingo, todo câncer seja repreendido em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que haja descanso para a vida da irmã Isabel ali na casa, na família da Cláudia, que haja refrigério, descanso, Pai. Que o Senhor encoraje a Cláudia no cuidado da sua mãe. Pai, visita aquele lugar no dia de hoje com teu poder, com a tua graça. Pai de poder e de graça. Eu oro pelo meu neto, Pai, o Isaac. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor o cure de todo autismo, Pai. Nós te pedimos saúde plena para o Isaac, em todas as áreas da vida dele, Pai, que ele seja curado completamente para a glória e honra do teu nome, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo consolo da família enlutada. Ah, Deus, eu oro a Ti pelo consolo da vida do Edinho, da vida da Janaína, dos seus filhos, Pai, do Edno, do Lucas. Eu oro ali, ó Deus, pelo Tite, pelo Teco, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles filhos ali, Pai, que estão chorando a dor da perda da mãe. Que o Senhor os visite com poder no dia de hoje, com o consolo que vem do alto e céus, ó Pai. Toda a família, as irmãs da Dona Rosa, Pai, todo o coração sofrido e lutado. Pai, a irmã Rosineide, Pai, a Joy. Nós te pedimos consolo do alto e céus, Pai, para tuas filhas, ó Pai, que estão também vivendo esse período do luto. Que o Senhor do alto e céus possa consolar, porque Tu és o Deus de todo consolo. Pai, ora a Ti pelas crianças que virão para o projeto no dia de hoje. Eu oro pela equipe de trabalho. Eu oro a Ti, ó Deus, para que cada professor seja inspirado, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro, Deus, por toda a minha parentela, pela vida do meu pai. Concede a ele, Pai, saúde plena, saúde, que ele possa gozar de alegria que vem do alto céus, de estar na sua casa com seus filhos e netos. Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Enche o coração de toda a minha parentela com a Tua presença, Pai. Deus, naquelas áreas que precisamos de orientação, Pai, eu oro a Ti pela vida da Angelita, a vida do Reginaldo, Pai. Eu oro, Pai, pelas decisões.
Eu oro, Pai querido, pelos projetos dos teus filhos nesta manhã. Peço a Ti, ó Deus, a Tua bênção, esses amigos de longe que eu amo de todo o meu coração, que o Senhor derrame sobre eles uma bênção extraordinária na vida deles. Pai, os meus amigos da Paraíba, Deus, o Zé, a Marluce. Pai querido, os amigos ali do Paraná, Edith e o Bruno, que o Senhor esteja sobre a vida deles no dia de hoje, Pai. Meus filhos, genros e nora, meus netos. Paizinho querido, eu oro, Pai, por esta pessoa que passou aqui e parou para ouvir esta oração. Pai, que essa pessoa, Pai, encontre na vida do Senhor Jesus, Pai, a paz que excede todo entendimento. Que ela seja encorajada por esta oração. Que ela seja nutrida, edificada com a Tua presença, com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Visita este lar dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Ah, Deus de poder, provê toda sorte aprovisionada de bênçãos do alto céus sobre a vida dessa pessoa, Pai. Se ela está lidando, Pai, com vícios, Pai, liberta, cura completamente. Traz a libertação, a cura para a vida dessa pessoa, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas amigas, pelas discípulas, a vida da Nara, da Sandra, a vida da Janaína, da Margá. Eu oro por elas, Pai, no dia de hoje, para que elas sejam ricamente abençoadas. Deus de poder, eu oro a Ti, ó Deus, por cada pessoa, Pai, que convive comigo no dia de hoje, Pai, pela minha vizinhança, pelas famílias do projeto. Eu as apresento diante do Senhor, pedindo a bênção do alto céu sobre cada vida preciosa, Pai. Que o Senhor do alto céus possa soprar, Deus, soprar as bênçãos dos céus, ó Pai. Que haja conhecimento da Tua palavra, que haja entendimento da Tua palavra, que haja, Senhor Deus, quebrantamento, transformação. Transforma, Pai, os corações, ó Pai. Ajuda, Pai. Leva a mente cativa à obediência do Cristo ressurreto, a todo o princípio legal da Tua palavra, que seja compreendido por todo aquele que passar por esta live para ouvir a Tua palavra. Deus de poder, que a Tua palavra, ela nos diz, Pai, que ela não volta vazia jamais. Ela sempre vai produzir no coração de quem ouve, Pai, libertação, cura e transformação. Liberta com, Paizinho querido, traz consolo. Traz consolo, Pai. Traz refrigério, traz encorajamento, Pai. Traz conforto nesta manhã. Conforta os corações que me ouvem nesta manhã. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual caia por terra, Pai. Toda mente dividida caia por terra, Pai. Todo espírito de dúvida caia por terra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja compreensão plena da Tua palavra, que haja entendimento pleno da Tua palavra, Pai. Deus de poder e de graça, que haja paz nos lares aonde ela chegar. Que haja, Pai, reconciliação, que haja perdão, Pai. Deus de poder, ministra perdão nessa manhã. Pai, que as mentes que estão cativas, oprimidas por Satanás e seus demônios, que elas sejam liberadas, que elas sejam libertas, que as mentes sejam liberadas, libertas para ouvir a Tua palavra, que haja libertação, cura plena no dia de hoje, Pai, para todo aquele que ouvir, Pai querido, para todo aquele que chegar até aqui neste ponto, Pai, de ouvir a Tua palavra, ouvir, ó Pai, aplicar, que haja lugar em cada coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Deus de poder, aqueles que estão, ó Pai, em oração, com seus pedidos, Pai, com suas lutas, com suas guerras, Pai, da vitória para cada um que está, ó Deus, guerreando, Pai. Pai querido, estão guerreando muitas vezes, Pai, a luta da enfermidade, mas estão guerreando também, Pai, a luta do desemprego, Pai querido, onde não há emprego, Deus. Como viver uma vida abundante, Pai, se não tiver um emprego, se não tiver um recurso financeiro, Pai.
Não há como viver a vida abundante nessa terra, Pai, se não tiver o recurso financeiro. Então, Paizinho querido, providencia, Pai, providencia o recurso financeiro. Aqueles, Pai, que estão estudando para concurso, para terem, Pai, uma melhoria de vida, Deus abençoa, traz, ó Pai, traz inteligência, Pai, traz sabedoria do alto céus para ajudar os teus filhos, Pai. Aqueles que estão lutando, Pai, Deus de poder, com todo tipo de vício, Pai. Oh Deus, aqueles que estão, Pai, em conflitos, na violência das famílias, Pai querido, com famílias violentas, Pai de poder, onde há vulnerabilidade social, onde falta tudo, Pai, falta amor, falta integridade, falta comida, falta o pão, falta o emprego. Pai querido, falta saúde, Pai, essas famílias, Pai. Visita no dia de hoje esses lugares, essas famílias. Visita com teu poder, com a tua libertação. Promove cura no dia de hoje, promove cura, Pai. Cura para aquele coração quebrantado na tua presença no dia de hoje. Promove cura e libertação genuína em cada lugar aonde esta live chegar. Que haja cura e libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dá um dia de vitória. Nos dá um dia de vitória. Nos ensina a viver o dia de hoje na tua presença. Nos ensina, Pai, a te amar e servir genuinamente de todo o nosso coração, olhando para ti, que é autor e consumador da nossa fé. Nos ensina, Pai, a aplicar a tua palavra em cada momento do nosso dia, no dia de hoje. Nos ensina, Pai, a vivermos com integridade na tua presença. Nos ensina, Deus, no dia de hoje, a sermos constantes, perseverantes no amor, na graça e na fé do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar e nos deu vida e vida com abundância, e nos deu, Pai, libertação, cura. Pai, nos ensina a viver, ó Pai, este evangelho genuíno, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Você que passou por aqui, foi abençoado por esta palavra e quer deixar um pedido de oração especial, você pode escrever aí no meu direct, que nós estaremos entregando, lendo, pedindo por sua vida. Deixa seu nome, seu pedido, que Deus vai fazer a obra que Ele está preparada para nós. Deus, Ele tem isso para nós, né? Versículo 11 da leitura de hoje diz que Deus se manifestou salvando todos os homens, todo aquele que vir até Ele, todo aquele que vir até Ele, todo aquele. Lembra, Jesus aonde passou, todos que iam até Jesus eram curados e libertos. Nenhuma pessoa foi até Jesus e saiu sem a sua bênção. Todos que foram até Jesus receberam a sua bênção, receberam cura e libertação, né? Então a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, diz capítulo 2 de Tito, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora, salvação em todas as áreas, Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Então ninguém que vai até Jesus sai da presença dele sem receber a sua bênção. Precisa crer genuinamente nisso. Então você será abençoado em nome de Jesus. Se você veio até Jesus com um coração genuíno, quebrantado, o Senhor Jesus vai fazer uma bênção na sua vida. Então deixa aí anotado para mim o seu pedido em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Beijo, Angelita.